Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2 para a nossa meditação nesse dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Vamos ler também o versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor pela leitura desta palavra. É um privilégio nós podermos hoje estar num país onde nós temos a liberdade de ler, não é? A palavra do Senhor. Amém? Queridos, eu estava meditando junto ao Espírito Santo de Deus, perguntando o porquê de algo e de algumas coisas que estão acontecendo em meio ao povo de Deus, principalmente nos últimos tempos. Nós temos visto que há uma frieza grande, como nunca antes foi vista no espiritual, dentro da casa do Senhor, principalmente. Nós temos visto o afastamento das pessoas na busca daquilo que o Senhor diz que a igreja é para as nossas vidas, para o nosso crescimento, não financeiro como alguns acham que é, não é? Mas para o nosso crescimento do conhecimento principalmente da vontade de Deus. E nós temos visto que muitas pessoas têm vivido um engano, têm vivido em um tempo, não é, de engano também, de mentira, de investida do inferno, porque ele sabe que o tempo dele está curto. Ele não tem mais muito tempo para destruir, para tentar tirar as pessoas do foco, do alvo que é Jesus, da direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, daquilo que é de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. A cada dia que se passa é menos um dia que o diabo tem para atrapalhar os planos, ou tentar, melhor dizendo, não é? Atrapalhar os planos e os projetos de Deus para as nossas vidas, não é? Nós temos visto, principalmente nos cultos de ensino, uma resistência muito grande das pessoas de não estar, de não fazer parte, de não vir e de nem se preocupar em procurar saber depois. Porque nós compreendemos que sim, há pessoas que hoje não podem estar aqui. Uma delas, a pastora Alessandra, hoje veio na nossa casa nos avisar que não podia estar, porque faz um curso e nas terças, nas quintas-feiras, são os dias que ela não pode estar, não é? Auricela está fazendo também um curso de matemática, uma faculdade de matemática, e as aulas são na terça, na quinta-feira. Hoje o pastor Adeusimar também justificou que não está no culto, porque vai haver uma reunião após o trabalho sobre as vendas da Black Friday que está por vir, um dia de desconto muito grande aí que a loja que ele trabalha vai dar nessa época aí de promoção de final de ano que sempre há no nosso país. Há pessoas que justificam, mas há pessoas que não se preocupam em justificar e muito menos em vir. E tudo isso para cumprimento da promessa da palavra do Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus zela nas nossas vidas, é para cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor vai se cumprir querendo nós ou não, esperando nós ou não,
todas as coisas vão se cumprir conforme a direção de Deus para as nossas vidas, conforme está escrito no seu livro, conforme está escrito na sua palavra, conforme o Espírito Santo de Deus tem derramado sobre esta igreja em abundância, ensino de qualidade, para que as pessoas possam compreender e não ter como dizer que aqui não aprenderam aquilo que o Senhor quer para as suas vidas. Hoje é mais um dia que nós podemos dizer que nós podemos perceber a olhos naturais verdadeiramente aquilo que o Senhor quis dizer usando Paulo, o apóstolo do Senhor, o apóstolo das nações, quando foi ensinar, quando foi dar instruções ao seu filho na fé, Timóteo, no seu capítulo de número 4. Eu peço a Ana Paula para colocar aí no nosso telão, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 3. E aí você vai ver que é realmente isso que está acontecendo até nos dias de hoje. Isso já era uma preocupação de Paulo, do apóstolo, já na época, em que o evangelho começou a ser propagado, com a menção de Jesus Cristo, sobre um novo tempo, sobre uma nova oportunidade, sobre um tempo de graça que estava vindo sobre a nossa vida. Paulo sabia que esse tempo chegaria, que esse tempo de frieza, que esse tempo de engano, que esse tempo onde o inimigo teria sobre as vidas das pessoas um grande poder através da mentira e da persuasão, modificando aquilo que realmente o Evangelho quer fazer nas nossas vidas. Então ele usa a carta ao seu discípulo Timóteo, que estava se tornando um dos pastores da igreja naquele tempo, e ele fala o seguinte: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Versículo do número 4 que diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, aquilo que o coração deseja, voltando a palavras que são ditas por falsos profetas, de que independente da forma que você está, independente daquilo que você anda praticando, Jesus não se importa com isso. Jesus não quer saber de nada disso. Ele quer apenas te abençoar, Ele quer apenas te enriquecer, Ele quer apenas fazer a tua casa próspera, Ele quer apenas fazer com que você seja abundante em tudo quanto você se propuser a fazer, mesmo sem a necessidade de você se afastar do seu pecado de estimação ou daquilo que inflama a tua carne. É comum nós vermos dentro da igreja, e eu falo especificamente da nossa igreja, porque sou pastor dessa igreja e conheço as ovelhas que Deus colocou na nossa mão. A gente vê os olhares das pessoas quando alguns profetas estão ministrando no altar do Senhor, nos congressos ou nas campanhas que nós fazemos durante o ano. E os profetas começam a falar sobre vitória, sobre derramamento de bênção, que Deus vai fazer, que Deus já está fazendo, que Deus está enviando a chave, que Deus está dando poder, que Deus está dando autoridade, a alegria nos olhos das pessoas. E o que mais muitas vezes nos choca é porque nós sabemos quem está vivendo uma vida de engano, que nós temos a compreensão muitas vezes do que as pessoas andam praticando, andam fazendo diante do Senhor, e por causa disso acabam perdendo as bênçãos, acabam perdendo verdadeiramente, porque os profetas muitas vezes eles não estão sendo usados pelo inimigo das nossas almas, eles estão falando a verdade. Deus, Ele representa isso para a vida do cristão. Jesus, Ele representa isso para a vida do cristão. Vitória sobre o diabo, vitória sobre o inferno, vitória sobre as investidas do inferno, vitória sobre todas as coisas.
E alguns deles não falam mentira quando eles dizem que as bênçãos elas correm atrás de nós. Não somos nós, servos de Deus, né, que temos que correr atrás de bênçãos. São as bênçãos que correm atrás de nós para nos dar o melhor da terra. Jesus, o Espírito Santo, o Senhor, eles trabalham de noite e de dia para que nós tenhamos uma vida próspera, abençoada, para que nós possamos acordar, né, pela manhã e já saber que sobre nós há uma autoridade, há um poder, há uma dádiva dada pelo próprio Criador de todas as coisas sendo derramada sobre as nossas vidas, onde tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer sobre a direção dele, sobre a vontade dele, sobre o querer dele, sobre a autoridade dele, não tem como dar errada. Haverá sim, porque não podemos fugir disso. Nenhum dos heróis da fé, nenhum dos servos de Deus, nenhum dos homens que deixaram o seu nome marcado na história tiveram dias fáceis. O autor desta epístola, o autor dessa carta, morreu por pregar o evangelho do Senhor, por não se curvar à vontade do inferno. Foi tentado, foi muitas vezes, passou por prisões, foi chicoteado em praça pública, foi atormentado por demônios, mas ele não deixou de falar, ele não deixou de ministrar, ele não deixou de falar a verdade, mesmo não sendo aceito muitas vezes pelos próprios aqueles que eles conheciam, aqueles que sabiam quem ele era. Então nós estamos vivendo em um tempo onde Paulo, há milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, há muitas décadas atrás, melhor falando, não é? Já avisou: a igreja vai passar por uma frieza espiritual, a igreja vai passar pela falta de avivamento, a igreja vai passar por um tempo de engano, as pessoas serão enganadas facilmente. Mas por que as pessoas são enganadas facilmente? Porque não vive aquilo que está escrito no livro de Oséias, capítulo número 4, versículo de número 6. Não é? Elas não se preocupam em crescer. Crescer em quê, pastor? Na área financeira? Não. Crescer em quê, pastor? Na área secular? Não. Crescer dentro da igreja através do conhecimento que só é capaz de ser trazido, isso mesmo, trazido para as nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. É Ele que nos mostra a vontade de Deus, Ele que nos mostra o querer de Deus, Ele que nos mostra que o Senhor está disposto a nos ensinar. E se nós trouxermos para as nossas vidas esse ensino e tivermos o entendimento de que a vontade do Senhor será sempre a melhor decisão que nós podemos tomar a cada dia que Ele nos dá, que Ele concede para o nosso conserto, para a nossa santidade, para a manutenção da nossa fé, para que nós possamos também demonstrar através do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso ser, da nossa vivência, não só dentro da igreja, mas no trabalho, mas também nos lugares onde o Senhor nos der permissão de estar, mostrando que verdadeiramente nos transformamos em nova criatura e assim realmente nos tornarmos aptos de receber o melhor de Deus na face desta terra. Eu compreendo o seguinte: não há como receber de Deus aquilo que Ele quer nos dar, se nós não tivermos a capacidade, primeiro, de nos deixarmos ser transformados, segundo, de obedecer, terceiro, abrir mão, muitas vezes, das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer, dos nossos próprios desejos, para que prevaleça na nossa vida verdadeiramente a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que não está mais sendo pregado, ministrado nos altares do nosso país. Está sendo ministrado um evangelho de facilidade, um evangelho de pecadinhos
de estimação que não precisa ser retirado do meio do povo. É um evangelho onde você pode permanecer falando palavrão, murmurando, duvidando muitas vezes daquilo que o Senhor já falou. Um evangelho onde as pessoas buscam acreditar em mentiras como se fossem verdades para a sua vida. E o inimigo tem conseguido alcançar e destruir muitos lares, muitas famílias, por causa dessa falta de compreensão e falta de entendimento. O evangelho nunca foi facilidade. Presta atenção, olhe para cá. Não é fácil ser crente, não é fácil estar na presença do Senhor, porque há um bombardeio diário sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, com o intuito justamente de nos tirar da presença que o Senhor derrama através do seu Espírito para as nossas vidas, para nos confortar, para nos consolar, para nos dar vigor, para nos dar autoridade. O foco do inimigo, através do engano, através da mentira, através da propagação de falsas promessas que não vem do Senhor, promessas de facilidade sem renúncia, não provém, nunca provém de Deus. O próprio Jesus, ele foi através da investida do inimigo, passou por esta tentação, passou por esta escolha. A palavra do Senhor diz isso nos evangelhos do Senhor. No evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, capítulo número 4, fala que quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e o tentou, ele não o tentou dizendo que naquele momento coisas aconteceria se ele continuasse fazendo a vontade de Deus. Não. A tentação que veio sobre Jesus foi para que ele abandonasse a vontade de Deus e passasse a obedecer à vontade do tentador, a vontade de Satanás, que apareceu diante do próprio Jesus para dizer a ele que se ele abandonasse os projetos, abandonasse a vontade de Deus, os reinos do mundo seria dado a ele, o tesouro do mundo seria dado a ele, as facilidades do mundo seria dado a ele. Para isso precisaria que ele abandonasse os projetos de Deus na sua vida. E essa proposta do inferno continua sendo investida, lançada sobre a vida de muitos até os dias de hoje. E quando nós lemos o capítulo de número 12 de Gênesis, o livro da criação, nós vemos que é totalmente o inverso. Para ganhar diante do Senhor, muitas vezes é necessário antes perder. Pastor, eu não acredito, eu não creio, eu não acho que seja tão difícil assim. Então eu vou te provar, meu irmão, minha irmã, que veio hoje, que se preocupou em estar aqui para aprender, que vida de crente não é fácil. E muitas vezes você tem que perder verdadeiramente para só depois ganhar. O Evangelho, segundo está escrito em Gênesis, capítulo número 12, versículo de número 1 e 2, nos dá uma prova verdadeira disso. Se você ler com atenção, você vai ver que primeiro, para acontecer as bênçãos que só depois veria na vida de Abraão, ele teve que tomar 3 posicionamentos diante de Deus. E esses posicionamentos, todos eles foram libertas. A primeira palavra de Deus para Abraão, que é mencionado na palavra do Senhor. Deus não chegou para Abraão e disse: Abraão, bom dia. Abraão, boa tarde. Abraão, eu vim aqui para te abençoar. Abraão, eu vim aqui para te enriquecer. Abraão, eu vim aqui para te fazer prosperar. Abraão, eu vim aqui para colocar chaves na tua mão que vão abrir portas. Abraão, eu vim aqui para te dar as coisas boas da terra. Não, a primeira palavra de Deus para Abraão foi: sai da tua terra, perca, abrir mão,
deixar para trás, ser obediente. Essa foi a primeira direção da parte de Deus para um homem que depois das provações que o Senhor lhe faria passar, seria um dos homens mais abençoados da face da terra. E por causa dele nós estamos aqui, porque se cumpriu na vida dele uma promessa que Deus fez, se ele obedecesse, primeiro perdendo e não ganhando. Se você sentar e meditar, coloca lá Ana Paula 12, capítulo 1, nós vamos ver que há 3 pedidos da parte de Deus, e nenhum deles são fáceis, são difíceis, não é para qualquer um, não é para quem hoje vive como os que nós conhecemos, vivemos nesse evangelho de facilidade. É abrindo mão de desejos carnais, abrindo mão de família, abrindo mão, não é, de coisas de laços familiares, abrindo mão de parentela. Não são coisas fáceis, principalmente se isso fosse dito no dia de hoje. Esta passagem bíblica não estaria no livro de Gênesis, porque dificilmente hoje há quem obedecesse da forma que Abraão obedeceu, conforme o Senhor lhe direcionou. Vamos lá, capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha só a primeira palavra do Senhor para Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Sair da terra, meu irmão, está dizendo assim: deixar todos os conhecidos para trás. Sair da terra é deixar tudo aquilo que eu vivenciei por anos. Sair da terra é abrir mão, inclusive, de lembranças. Sair da terra aqui neste lugar é saber que Deus está te chamando para algo desconhecido, que vai ser muito melhor, mas só pode ser vivenciado se você estiver primeiramente disposto a obedecer em primeiro lugar e abrir mão daquilo que é difícil para a maioria das pessoas, principalmente no dia de hoje. Sair do lugar de conforto, porque o Senhor está dizendo, não é sair de qualquer terra, não é? Vamos dar um exemplo para que você possa entender. Eu sou brasileiro, eu estou vivendo no Japão, e o Senhor dissesse assim: sai do Japão e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Seria mais fácil, por quê? Porque eu não nasci no Japão, eu não sou japonês, eu não vivo segundo o que os japoneses entendem e querem para a sua vida. Eu estou no Japão porque eu quero ter um ganho, eu quero mudar, eu quero ter ganhos. Geralmente, quem muda de um lugar para outro é porque ele tem o objetivo de receber ganhos que ele não está ganhando no seu próprio país. O que Deus está pedindo para Abraão aí nesse lugar não é assim. Abraão não estava fora da sua terra. Deus está dizendo: sai da tua terra, ou seja, sai do lugar do conforto, sai do lugar onde você sabe, né, que aí pode ter uma estabilidade para você. A primeira palavra do Senhor para Abraão foi para dizer a ele: você primeiro precisa perder, você primeiro precisa abrir mão. Totalmente o contrário do que as pessoas hoje muitas vezes ministram no altar do Senhor. Que você vai ganhar, que você vai ser feliz, que você vai ser abençoado. Vai sim, com certeza, se fizer, estiver disposto a obedecer e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas se tem uma coisa que muitas vezes machuca e dói a nós pastores, é que nós vemos que na maioria das vezes o que as pessoas realmente só querem é conforto, estabilidade, tranquilidade e aquilo que o seu coração deseja, o que está nos planos de Deus, no desejo de Deus, para elas não importa, e principalmente se bater de frente com os desejos delas.
É isso que está claro hoje. É isso que está aberto, escancarado hoje, para aqueles que estão dentro da casa do Senhor. Campanha, congresso, profetas, bênção, a igreja lota. Culto de ensino, a igreja esvazia. Culto de jejum, esvazia. Culto de oração, esvazia. Nós estamos vivendo um tempo assim, vê a dificuldade. E tem muitas pessoas que moram próximas à igreja, mas não vêm orar. Não se preocupam em orar. Não se preocupam em buscar. Quantas vezes eu já vi a pastora dessa igreja, os pastores dessa igreja, convidar para orar. Quando o pastor Deusimar se juntou a nós, e ele disse: pastor, eu posso orar aí na madrugada e trazer os homens para orar? Eu disse: fica à vontade. A esposa dele chegou para mim e disse: pastor, eu posso assumir o ciclo de oração e trazer as mulheres para orar? Eu fiz: fica à vontade. Ele fez: que bom, pastor, vamos fazer isso, vamos orar, vamos trazer as pessoas para orar. Eu disse: irmão, irmã, pastor, pastora, é louvável, eu fico feliz, a igreja precisa de oração. Só esteja preparado para uma coisa que eu vou te contar. Que é, pastor? Para orar só. Porque as pessoas hoje da igreja não querem mais orar. Não querem mais estar na igreja para orar. Não querem mais vir para a igreja para orar. Não se preocupam mais em orar. Mas tem a campanha de bênção. São as primeiras a chegar. Porque o que as pessoas querem é bênção. Mas o que o Senhor disse para Abraão foi: eu vou te abençoar. Versículo de número 2. Mas primeiro você tem que perder. Primeiro você tem que mudar de vida. E não foi fácil, volto a dizer. Segunda coisa, versículo de número 1. Sai da tua terra, primeiro lugar. Segundo, sai da tua parentela. Deixa os parentes. Se afastam daqueles que você acha que são a tua segurança. E se acontecer algo ruim com você, eles vão te apoiar. Engano do homem. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo número 10. Quando a parentela souber ou sabe que você está exercitando a fé, abrindo a boca aí para dizer que é crente, dizendo que agora tem uma nova vida, é uma nova criatura, os primeiros que vão duvidar de você são os seus parentes. Os primeiros que vão dizer que é uma mentira, que é um engano, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que provavelmente é mais uma das coisas que você vai começar e não vai terminar, são os seus parentes. Ah, pastor, isso é mentira do Senhor. Então a Bíblia está mentindo. Mateus capítulo de número 10. A própria palavra do Senhor está escrito lá, leia lá, Mateus capítulo de número 10. Os primeiros inimigos do homem serão os de dentro da sua própria casa. Por isso o Senhor diz para Abraão: não só sai da terra, mas sai também de dentro da casa dos teus parentes. Porque os parentes são como a maioria dos ímpios. Ele não consegue ver em nós uma mudança. Eles vão sempre nos olhar por aquele que errou, que transgrediu. Vai haver sempre um apontamento ao silêncio. Por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que você queira trazer para eles uma bênção, eles vão dizer: quem é você? O que você tem para me oferecer? Eu te conheço, eu já sei o que você fez, eu já sei o que você aprontou. Nunca vai conseguir ver você pela nova criatura que você se transformou. E sabe por quê? Na maioria das vezes nós também fazemos questão de mostrar para eles que nós não
Tem gente que na maioria das vezes quer ganhar o mundo inteiro, quer ser missionário da última hora, quer estar nos Gideões, quer estar nos altares da vida, quer ir para a África, quer ir salvar aqueles que estão passando fome, quer fazer tudo quanto é da vontade de Deus fora, mas dentro de casa não tem coragem de nem sequer ler a Bíblia para ser exemplo quando estão dentro da casa dele. Esse é o problema de hoje. Esse foi a segunda direção, palavra. Não foi de bênção, não. Foi de perda. Saia da terra, perda. Saia da parentela, perda. E o mais difícil, sai de dentro da casa do teu pai. Porque casa de pai representa muitas vezes blindagem. As pessoas acham que dentro da casa do pai estão seguros. Dentro da casa do pai não vai faltar nada para eles. Dentro da casa do pai, eles vão estar sempre abastecidos e vão estar endossados com alguém que tem autoridade sobre eles para fazer o que eles bem entenderem. Por isso, a direção de Deus para Abraão não foi fácil. Foi abrir mão não de coisas fúteis, foi abrir mão de coisas pessoais, de coisas que não é para qualquer um. Não é para qualquer um obedecer esse chamado de Deus para as nossas vidas, não é? Se nós não estivermos dispostos a deixar as nossas casas e seguir em frente, conforme o livro de Gênesis também nos ensina, que chega mais cedo ou mais tarde na vida de todo homem e mulher de Deus o tempo de sair da sua casa. E a palavra diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Chegará para nós, querendo ou não, para os mais jovens principalmente, esse tempo. Chegou para mim, chegou para alguns que aqui estão, um tempo de andar com as próprias pernas, um tempo de seguir em frente. E o Senhor já sabia e falou isso para Abraão, que para haver um crescimento conforme Deus queria para a vida dele, primeiro era preciso cortar o cordão umbilical. Se tem uma coisa que nós como pastores aprendemos e vemos com os nossos próprios olhos dentro da casa do Senhor, quanto mais as pessoas demoram a sair de dentro da casa de pai e mãe, pior seres eles se tornarão na face da terra. Na maioria deles, quem mais demora a sair de dentro da casa de pai e de mãe são pessoas egoístas. São pessoas que não sabem receber o não como resposta. São pessoas que não conseguem ficar sem aquilo que eles desejam no seu coração. E quando perde papai e mamãe, que sempre supriu as necessidades e presenteou conforme tudo que as pessoas queriam para a sua vida, eles ficaram sem o amadurecimento de lutar pelas suas próprias coisas. Eles demoraram a ter, pela superproteção muitas vezes do pai, eles não têm um instinto natural de batalhar, de pelejar, de pagar preço, de se esforçar para ter aquilo que eles desejam. Está provado que quanto mais se demora a sair de dentro de casa de pai, se torna na vida secular um péssimo profissional. Por quê? Principalmente porque não aguenta receber ordens, ser frustrado, ser direcionado para o que deve fazer, principalmente na geração atuais de filhos nossos que dormem até a hora que querem e vão dormir a hora que querem.
E quando acordam, tem roupa lavada, tem café da manhã, tem almoço, tem jantar. E muitos nem se esforçam sequer para arrumar a cama que dormiram. Por isso que Deus chegou para Abraão e disse: para haver crescimento, para haver honra, para haver bonança, para haver prosperidade, tem que sair da casa de papai. Tem que passar a ser homem. Tem que passar a se esforçar nas suas próprias coisas. Tem que entender o que é pagar uma conta de luz, uma conta de água, uma conta de internet. Tem que saber se virar. Tem que aprender a saber fazer a sua comida. Tem que aprender a receber ordem, engolir sapo e ficar de cabeça baixa. Tem que saber que a vida não é fácil. E tem que saber que um tempo mais cedo ou mais tarde, papai e mamãe vai ter que ir. Por isso que o Senhor disse: te farei. Você viu que a bênção vem depois? Se abrir mão dessas coisas, da casa, dos parentes, do pai. Aí qual é a promessa que vem depois? Versículo de número 2: far-te-ei uma grande nação. Para ser uma grande nação, primeiro teve que sair da terra. Olha só os projetos de Deus. Far-te-ei uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o teu nome. Por que será? Porque dentro da parentela muitas vezes o nosso nome não vale nada. Mas Deus está dizendo para mim e para você: se afasta da parentela, sai de perto dos parentes, vive a tua própria vida, sobre o meu comando, sobre o meu domínio, e o teu nome eu engrandecerei, eu abençoarei. Qual é o terceiro pedido da parte de Deus para Abraão? Sai de dentro da casa do teu pai. E olha a promessa: e tu serás uma bênção. Porque quem não vive sob o domínio do homem, sob o desejo da carne, vive segundo a direção e os projetos de Deus na sua vida, se torna um homem e uma mulher forte, capaz de suportar todas as coisas deste mundo. Sabe aguentar fofoca, sabe aguentar tempo de escassez. Filipenses, né? O Congresso das Mulheres. Qual capítulo? 4, versículo número 12. Coloca aí, Ana Paula. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos ver o que ele está dizendo para as nossas vidas. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Só sabe o que estas coisas quem enfrenta as dificuldades da vida, sem contar com papai, com mamãe, com parentela ou com a terra onde nasceu. Só sabe vivenciar verdadeiramente a totalidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas, se nós estivermos dispostos a obedecer, literalmente, sem olhar para trás, sem duvidar, sem desacreditar, com fé, que Deus vai suprir, proteger, blindar, guardar e ainda vai nos fazer prosperar. Isso não é palavra de homem não, isso é palavra de Deus. Se eu fosse pregar e ministrar hoje subordinado a um tema, o tema seria: para ganhar é necessário primeiro perder. É necessário muitas vezes perdermos para recebermos da parte de Deus. Mateus capítulo número 10 também diz que aqueles que aqui tentam ganhar as suas próprias vidas vão perdê-la. E aqueles que aqui perderem por amor de Cristo ganharão. Porque tem gente que é assim, irmãos.
Ele só acredita nas coisas do Senhor quando não é preciso que ele abra mão. Quando não é preciso que ele mude de vida. Por isso que muitas vezes nós olhamos e vemos os anos passando e as pessoas continuam da mesma forma, não crescem, não prosperam, não transformam as suas vidas. Por quê? Porque não querem obedecer, não querem abrir mão, não querem, em hipótese alguma, perder. Porque a perca e a perda muitas vezes é distorcido pelos falsos profetas como investida do inferno para as nossas vidas. Mas na maioria das vezes não é, principalmente naqueles que vivem verdadeiramente o Evangelho. Abrir mão, deixar para trás, não olhar para trás, seguir em frente, são direções de Deus para os servos fiéis dele na face desta terra. Para subir, primeiro tem que aprender a descer. Para crescer, primeiro tem que aprender a ser fiel. E tem muitos que só são fiéis enquanto o cintinho está apertado por causa da fartura. Mas quando vem a escassez, o primeiro que vai embora é a fidelidade. Não há como eu ser abençoado se eu não souber ser abençoador. Se eu não obedecer a Deus sem pensar duas vezes. Porque a vontade do Senhor não é para nos fazer mal, é para nos trazer crescimento, é para nos trazer vitória, é para nos trazer abundância de coisas, é para nos fazer prosperar, é para nos dar posse das coisas, é para nos dar proteção. Gênesis, capítulo número 12, versículo de número 3. O Senhor diz: se obedecer, se aprender a perder, se aprender a seguir conforme a minha direção, a palavra do Senhor diz que eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Haverá uma blindagem espiritual sobre as nossas vidas, e Deus será o nosso Deus de justiça, nos guardando inclusive das injustiças daqueles que estão ao nosso redor. Dizendo, as pessoas se levantarão. Deus não está dizendo, Deus está falando: eu vou abençoar os que te abençoaram. Porque Deus vai estar dizendo assim: vai fazer a minha vontade? Está disposto a fazer a minha vontade? Se prepare, porque muitas pessoas vão se levantar para te amaldiçoar, para dizer que você está louco, para dizer que não é desse jeito, é fanatismo, é excesso de religiosidade, coisas que não são necessárias. Não é bem assim, porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, tem medo do que elas não conhecem, não viveram ainda. Hoje o que nós mais vemos aí é os profetas da internet, não é? Incentivar o povo a continuar na mesma imundície, a continuar com as mesmas mentiras, a continuar com a mesma postura, a continuar com o mesmo comportamento, a continuar fazendo as mesmas coisas. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de 1 Coríntios, capítulo número 6. 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 9 e versículo de número 10. Vamos lá para que você veja. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Tem muita pessoa aí causando injustiça na face da terra, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não se importa, achando que Deus não está nem aí, e achando que com isso eles não estão perdendo nada. A palavra do Senhor diz que eles não herdarão, não entrarão. Quem pratica injustiça, quem é injusto, não herdará o reino de Deus. Irmão, isso é muito
Ou seja, a palavra, Paulo está falando à igreja de Coríntios: não cometa erros. E as pessoas aí fora, que muitas vezes utilizam o microfone nos altares, faz questão de dizer: não é bem assim. Você é pecador, você vai continuar pecando, não se preocupe com isso não. Paulo diz que nós podemos chegar à estatura da perfeição, só basta nós nos esforçarmos. Somos sim pecadores por natureza, porque nascemos, debaixo do pecado, por causa de um homem e de uma mulher que não obedeceram. Mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a viver sob o domínio do pecado. Isso é desculpa de quem não quer chegar no céu. Isso é desculpa que o inferno lança na mente de muitos, dizendo: ah não, é uma depressão, você é depressivo. Ah não, você é fraco. Ah não, você não consegue. E as pessoas se agarram nessas palavras malditas e dizem: é verdadeiro, eu sou depressivo, eu não consigo, eu sou fraco. Isso é uma mentira, meu irmão. Isso é mentira do inferno. E tem muita gente que se abraçou com essas palavras e continua abraçada até o dia de hoje. Qualquer ventinho, qualquer chuvinha, qualquer palavrazinha mais dura, qualquer coisa que bateu de frente com a realidade, que machucou, magoou, dodóizinho de Jesus, já se afasta, já abre mão. O que eu acho incrível, o que me deixa mais pasmo, são pessoas que têm chamado, são pessoas que são chamadas para ser linha de frente na casa do Senhor, são pessoas que são chamadas para pregar o evangelho de boas novas, o evangelho de salvação, são pessoas que são chamadas para viver o melhor da face desta terra. Quando são contrariadas, quando as palavras que são ditas não estão de acordo com o que ela acha que deve ser, ou como devem ser as coisas, a primeira coisa que ela abandona é a igreja. Se limpava, não limpa mais. Se ficava na porta, não fica mais. Se servia água, não serve mais. Se era de altar, não fica mais no altar. Faz mesmo para afrontar, para dizer assim: não é desse jeito, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu desejo. Se continuar assim, vai para o inferno, porque a palavra do Senhor está dizendo: não erre. Tem muita gente agindo assim. Às vezes a palavra é dura, o pastor repreende, aí diz assim: não vou mais, não faço mais nada. Se for, vou ficar sentado no banco. E ainda fica com cara feia, como se fosse dono da verdade, como se a Bíblia estivesse errada, como se fosse obrigado, o pastor tem que ir lá para estar animando, para estar paparicando. Ei, irmão, isso aqui não é creche não, isso aqui é igreja. É numa creche que a gente é animado, paparicado, pegar na mão, comidinha na boca. Na igreja não, meu irmão. Na igreja dizendo: pegue a arma, porque tem muitas vezes que você vai ter que lutar mesmo sem estar preparado. Na igreja é lugar de dizer: esteja preparado para ser traído, para ser deixado para trás. Porque quando você começar a pregar o evangelho, muitas vezes dentro da sua própria casa, mulher vai deixar você, marido vai deixar você, filho vai deixar você, vão falar mal de você. Dentro da igreja, quando ouvirem você pregando a verdade, vão se levantar e vão dizer que você é profeta de Baal, que não é bem assim, não é desse jeito, não é daquele jeito, é do jeito mais fácil. E não é. É assim a vida daqueles que obedecem o Senhor. Não tem facilidade. Não erreis. Aí olha só os avisos: nem os devassos. O que é devasso? É aquele que faz as coisas do Senhor de todo jeito. São aqueles que são prostitutos até no seu jeito de falar. São aqueles que se sucumbem aos desejos sexuais sem pensar duas vezes. São os que se masturbam. São os que assistem pornografia. São os que estão envolvidos nesse mundo pornográfico. São os que apoiam as causas que são contra as leis e os princípios do Senhor para as nossas vidas.
devassos, nem os idólatras, os que se prostram diante de imagem, os que idolatram bens materiais, porque as pessoas acham que idolatria é só diante de imagens, diante de santos, diante de coisas que o Senhor abomina, que vivem dentro da casa do Senhor em alguns lugares. Não, idolatria, sabe o que é? É você não vir para a igreja porque você quer terminar de assistir uma série na TV, está idolatrando a série e abandonando a Deus. Idolatria é você não vir para a igreja porque está chovendo e você não quer molhar o seu carro, idolatrando bens e coisas materiais. Isso é um aviso do Senhor para a nossa igreja. Nem os adúlteros, nem os afeminados, aqueles que têm trejeito, que a gente mais vê hoje, é uma vergonha, principalmente dentro da igreja. Homem com um jeitinho de mulher, se passando com a mulher, falando com a mulher, se sentando com a mulher, agindo com a mulher, e vice-versa. Mulheres também nas mesmas coisas, com os trejeitos, com um jeitinho dengoso de falar. Homens afeminados, até no jeito de falar, parece uma mulher, lembra uma mulher. Este tipo de comportamento impedirão muitas pessoas de entrar no céu. Não entrará afeminado no céu, homossexual no céu, lésbica no céu. Isso tem sido muitas vezes uma afronta para o povo aí de fora, mas a verdade nós temos que dizer, está na palavra do Senhor. Isso não tem sido dito hoje. O que se diz continua da mesma forma. O importante é que você dizime. O importante é que você continue aí fingindo que é crente e eu fingindo que sou pastor. E fica tudo bem, porque o que vale é a aparência, não é. Nós somos contra o homossexualismo, nós não apoiamos a homossexualidade, nós não apoiamos o lesbianismo, nós não apoiamos a pedofilia, a zoofilia, nada que foge do jeito natural, das coisas naturais que foram dadas ao Senhor para a reprodução da humanidade. Tem pastores que hoje têm medo de dizer isso, mas eu digo e confirmo com a palavra do Senhor: nem os sodomitas. Sodomitas são aqueles que trazem coisas do mundo para a sua vida pessoal e íntima, que querem agir como as coisas do mundo agem, que querem fazer como as coisas do mundo faz e diz que é normal. Não é. Não é desse jeito. Versículo 10, 9 e 10 já passou? 10 agora, não é? Nem os ladrões. Tem muita gente, irmão, roubando dentro da casa do Senhor, roubando no dízimo e na oferta. Não. Se fosse só no dízimo e na oferta, meu irmão, tem muita coisa, tem gente roubando e nem sabe, mas está roubando, é ladrão e não vai para o céu. Quando presta um serviço e superfatura. Tem gente que faz isso dentro da casa do Senhor, você sabia? Tem gente que usa até dos dízimos e das ofertas dentro da casa do Senhor para viajar, para usufruir de momento de lazer. É proibido? Não, mas fala a verdade. Não é proibido, pastor, tirar férias. Não é proibido, pastor, ir para um lugar agradável, comer com sua esposa num restaurante caro, ir com a sua esposa para uma praia, tirar um tempo, um período de qualidade com a sua esposa e usar o dízimo e a oferta para isso. Não é proibido. É para isso que o dízimo e a oferta existe. É para trazer sustento da casa do pastor. O dízimo não quer dizer que o pastor seja obrigado a viver dentro da sua casa, enfurnado,
24 horas à disposição da igreja, sem direito a lazer, sem direito a uma comida decente, a um lugar diferenciado. Não é isso, não. Mas só que tem gente que não tem a capacidade de ser transparente para a igreja e dizer assim: eu estou indo tirar férias, eu estou indo usufruir uma praia bacana, legal com minha esposa, poucos dias eu volto. Mente. Diz: estou indo fazer a obra do Senhor, estou indo para congresso tal, para coisa tal, estão indo para fazer outra coisa totalmente diferente. Estão mentindo, estão caindo em dois pecados: na mentira e no engano, e roubando a casa do Senhor, muitas vezes para ser utilizada com coisas que não são da vontade de Deus. Nem os avarentos. Oh, como tem gente avarenta hoje. Se tem um demônio que reina dentro das igrejas do Brasil, se chama a avareza. O demônio da avareza, onde cada um só olha para o seu próprio umbigo e esquece da necessidade do próximo. Às vezes até o próximo pedindo. Alguns ainda têm capacidade, tendo as condições, porque ninguém é tão miserável neste mundo, que hoje, nesse momento, inclusive os que estão aqui dentro da igreja, não tem pelo menos um cuscuz para dividir com o seu irmão, um prato de arroz para dividir com o seu irmão, um copo de farinha para dividir com o seu irmão, uma cartela de ovo para dividir com o seu irmão, um quilo de açúcar, um café para dividir com o seu irmão. Eu duvido que se aqui dentro da igreja, os que estão aqui não tem isso dentro da sua casa para oferecer. Tem, mas não estão nem aí se o vizinho da direita não tem, se o vizinho da esquerda, da frente e de trás não tem, se um dos irmãos dentro da igreja que ele diz amar não tem. E muitas vezes até o pastor pedindo não faz questão nem de identificar. Avareza. Porque ninguém é tão miserável que não possa dividir. E tem uma coisa: que quando Deus pede, Deus não pede porque é fácil, não. Deus pede porque é difícil. O povo aí fora quer distorcer, dizendo que é coisa de pastor ladrão, de pastor que quer ludibriar, que quer enriquecer suas costas. É não, viu? Deus vai te pedir o teu dinheiro, a tua oferta, o teu dízimo, no dia que você tiver com a conta de luz para cortar, e você tiver que decidir: eu pago o dízimo ou eu pago a conta de luz? Aí fora muitos vão dizer assim: a conta de luz, é claro. E eu digo, em alto e bom som, o dízimo é prioridade. Se Deus está dizendo para Abraão sair da parentela, sair da terra, sair da casa do pai, Ele vai dizer para você que é melhor você pagar a conta de luz e o dízimo você vê depois. Isso é mentira também do inferno. E quem está dizendo para você é um pastor que vive do dízimo e dizima até o salário que não recebe. E que você sabe, que você vê cada centavo que entra aqui dentro dessa igreja. Tem pastor aí que não pode falar não, que é tudo nos ocultos. Não presta conta, não tem livro prestando conta. Quer saber onde o seu dinheiro está investindo? Aquele que você teve no começo do ano, o seu dízimo, sua oferta, né? Até os centavinhos está ali no livro. E você vê aqui, ó, essa poltronazinha, é o ar-condicionado que está ligado ali, são os ventiladores, são as luzes. Mas nós estamos vivendo um tempo de tanta avareza. Olha para o teto, dê uma olhada no teto, olha nas luzes, olha quantas luzes faltam. Mas se o pastor não disser traga luz, irmão, se o pastor não disser vamos comprar as luzes para repor as que estão queimadas, ninguém faz não. Isso se chama avareza. Demônio de avareza, que diz assim: não, deixa o outro fazer,
Não precisa não, você já é dizimista. Você já é ofertante. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Nem os bêbados. São aqueles que bebem uma tacinha de vinho e diz que não faz mal. A Bíblia está dizendo aqui que você vai para o inferno. Nem os maldizentes. Sabe o que é isso? Murmurador. Reclama de tudo. Fala de tudo. Pragueja toda hora de tudo. Pode passar 30 anos na igreja, não entra no céu. Não entra, se não souber controlar a boca. O livro do Tiago diz que até os cavalos sabem refrear sua boca, mas o servo do Senhor não tem o controle dela. Se abrir a boca para murmurar, para maldizer, pode se arrepender 1000 vezes, um dia vai ter que prestar conta. Está escrito, registrado. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, se eu não me engano, capítulo número 15, versículo número 15. Apocalipse 22, se eu não me engano, versículo número 15. Ficarão de fora os cães. Cães são injustos, imundos, desobedientes, aqueles que fazem as coisas de todo jeito, aqueles que não estão nem ali para nada. Essa palavra aí quer dizer isso aí. Aqueles que praticam injustiça. A tradução dela quer dizer isso aí. Isso não está sendo relacionado a animais. São postura. Alguém que está tomando uma postura que envergonha o reino. A palavra do Senhor diz: se envergonhou, se comportou indecentemente, não entrará no reino de Deus. Os feiticeiros, pastor, e os macumbeiros? A Bíblia não está falando disso, a Bíblia está falando dos que dizem ser cristãos, mas são desobedientes. E a palavra do Senhor diz que a desobediência é vista na Bíblia como um pecado de feitiçaria. É lógico que os que praticam feitiçaria aí fora também não terão tempo fáceis não. Mas essa palavra está sendo referida aos de dentro da casa do Senhor. A Bíblia é aos de dentro. É para os que querem ouvir. Ficarão de fora. E os que se prostituem. O que mais tem hoje dentro da igreja é prostituto. É gente que dorme com namorada. É gente que vê pornografia, que pratica masturbação. Tudo isso é uma forma de prostituição. É gente que se vende, que não pode ver aí, tem umas mocinhas, tem umas mulheres, tem uns homens, que não pode ver o sexo oposto, que está todo. Se disser vamos embora, não pensa nem 2 vezes, deixa pai, irmão, igreja e vai-se embora. Porque o negócio é carne com carne, é sexo, é beijinho na boca, é pegação, é mão para lá, é mão para cá. Isso é prostituição. Namorado dormindo com namorada, não pode. Namoro não é feito para atestado, namoro é para casar. Crente só namora para casar. Não namora para testar. Vamos testar para ver se vai dar certo, se tem química. Tem pastor safado, nojento, prostituto, adúltero, que até incentiva isso. As ovelhas aos jovens. Passa o tempo, irmão, vamos viver juntos. Isso não existe. Tem que ser homem, tem que ter índole, tem que ter caráter. Sexo é a melhor coisa do mundo, mas quando é praticado segundo a luz de Deus, com decência, com alguém que há uma permissão divina, seu dedo de Satanás vai te apontar. E a própria palavra do Senhor está dizendo que não entrarão no céu quem assim se
se comportar. Nós estamos vivendo esse tempo de esfriamento espiritual, esse tempo de troca, que para fazer primeiro tem que receber, de que não seja tão duro assim, facilite as coisas. Ah, não fale isso, que eu não quero ouvir, isso machuca os meus ouvidos, isso me entristece. É melhor você ir triste para o céu do que você ir feliz para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz que no momento que você for transformado, toda tristeza fica para trás. E você será alegre verdadeiramente. Não abra mão dos princípios de Deus para a sua vida. Não se deixe enganar. Não ache que vivendo de toda forma, de todo jeito, da forma que você bem entende, vai manter as portas do céu abertas para você. Não vai. As portas do céu só se mantêm abertas para a vida daqueles que vivem os princípios do Senhor. Gênesis capítulo de número 12 é uma prova viva para as nossas vidas. Quer ganhar? Aprenda a perder primeiro. Quer receber nas mãos? Aprenda a abrir mão primeiro. Quer receber algo novo? Deixa o velho para trás. São essas as posturas dos homens e de mulheres de Deus para vivenciar na face da terra o melhor que Deus tem para oferecer na vida daqueles que o obedecem. Não há outro jeito. Desobediente, prostituto, adúltero, mentiroso, fornicador, avarento, e que vai contra os princípios de Deus, não herdará, não entrará, não usufruirá. E o que mais me deixa pasmo, atônito, é ver nos congressos os que praticam todas estas coisas ainda se deixarem enganar. Porque tem gente que não dizima, não oferta, não obedece pastor, não frequenta culto, mas chega o pregador e diz: Deus vai te dar uma vitória, está todo feliz. Ah, vou ganhar a vitória, sair de posse de vitória. Está mais sujo do que pau de galinheiro no Serasa do céu, no SPC de Jeová. Tem mais coisa para se consertar e quer ser vitorioso. E o pior é que não consegue enxergar. Está na igreja, mas está tudo dando errado. As portas estão fechadas, a finança está bagunçada, o menino não para de adoecer, o carro não para de quebrar, as confusões não param de chegar na porta. Não é? E ele fica perguntando: por quê? Por quê? Falta de postura. Falta de santidade. Não se transformou em uma nova criatura. Porque a palavra do Senhor diz que as batalhas vêm, mas elas não vêm para atormentar, elas vêm para te abençoar. Ah, isso é mentira. Isso é mesmo. É. Então por que Golias se levantou para Davi se não foi para fazer dele rei? Por que Penina teve que receber os filhos de Ana na mão e dar a bênção para aquela que ela diria que não seria abençoada? Lutas vêm, irmão, mas para provar que o Deus que nós servimos não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno, é um Deus grande. Aprenda a ser servo de verdade, vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. Esta é a palavra do Senhor para o seu dia hoje. Que ela possa ser bênção, como ela tem sido bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Fique de pé, quero orar.